O podcast está diferente hoje, então a gente vai jogar uma sinuquinha e vai falar um pouco sobre mudança de comportamento. Aqui comigo está a professora doutora Manuela Carlot, eu sou o professor doutor Tiago Matias, e a gente vai tentar aqui jogar e falar um pouco sobre por que é importante, qual que é a urgência desse tema no contexto da saúde, por que a gente precisa falar sobre processos de mudança de comportamento no contexto da saúde. Eu vou servir aqui como host e entrevistar aqui a professora doutora Manuela Carlot. E vou ganhar dela na sinuca também. Pode ser? E a gente vai ter outros vários convidados aqui nessa mesa de sinuca. Quero ver aqui quem vai me desafiar aqui nesse jogo. Então, nos mais diversos contextos. Vamos começar de novo aqui então. Eu quero ver quem é que vai me desafiar aqui nessa mesa aqui, na sinuca e no conhecimento científico. Vocês já viram quem que vai ganhar, né? Com licença, a convidada vai começar. Então, o que a gente tem percebido, né, que nos mais diversos contextos de reabilitação e fisioterapia e né, tratamentos de saúde no geral, ao longo de muitos anos, os comportamentos dos pacientes eles não são efetivamente mudados, né? Independente de qual comportamento se fala, do comportamento para o exercício, do comportamento alimentar, do comportamento emocional, da adesão, né, à cessação de tabagismo. Então, ao longo de muitos anos, os processos de mudança de comportamento eles vêm falhando repetidamente. E isso, né, justifica o porquê que é um debate tão urgente falar disso, né, entre profissionais de saúde, entre pessoas interessadas em prestar algum tipo de assistência a pacientes. A tua formação é num contexto duro, digamos assim, né? Num contexto em que não se pensava nisso. Hoje a gente tem diretrizes bastante consistentes para várias reabilitações em vários contextos. Temos evidências científicas consolidadas para entender a função de variáveis, a gente chama de variáveis independentes, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, a função de determinadas dietas para determinados desfechos de saúde, dieta mediterrânea e controle do diabetes e assim por diante. E no caso da reabilitação, né, na tua reab, que é com pacientes com DPOC, hoje o programa ele é padrão ouro, né? Sabe-se muita coisa sobre esse padrão, mas onde que tá a dúvida, essencialmente, que cai nesse lugar de ter que mudar comportamento? Então, ao longo dos anos, né, a ciência vem se mostrado muito clara no sentido de apontar que os programas de reabilitação eles são altamente eficazes na mudança dos mais variados desfechos, né? Os pacientes, quando chegam para reabilitar por meio do exercício, eles apresentam melhora da sua qualidade de vida, eles apresentam melhora dos seus sintomas, os pacientes sofrem menos episódios de internação, eles vão menos, né, necessitam menos de assistência em saúde, eles conseguem fazer melhor as suas atividades, eles sentem menos sintomas para fazer, sentem menos limitação. Mas apesar disso tudo, né, quando chega na hora de quantificar objetivamente se houve de fato o processo de mudança de comportamento para o exercício, como por exemplo, será que os pacientes se tornam mais ativos fisicamente de fato depois que eles têm alta de um programa de reabilitação? Será que eles buscam mais atividade física e exercício na vida deles depois que eles têm alta do programa de reabilitação? Nesse sentido que a gente tem falhado, né, ao longo dos anos. E a gente passou muitos anos tentando entender qual seria a melhor forma de prescrever esses programas de exercício, né, a ponto da gente ter programas de reabilitação por meio de exercício dentro da fisioterapia que são completamente baseados em evidência em todos os aspectos. Então ninguém mais tem dúvida em como treinar, né, para a maior parte das áreas dentro da fisioterapia.
E talvez essa busca por entender os programas de treinamento fez com que, durante muitos anos, a gente não conseguisse focar nisso, né? Ter esse olhar para essas questões mais comportamentais. E isso vem mudado muito, né? Sobretudo na última década. Eu sempre gosto de falar que a gente, quando o assunto é saúde, a gente sabe muito sobre doença e pouco sobre a pessoa, sobre o sujeito. A gente entende pouco de gente. Então, a ciência do comportamento humano e aí entender sobre motivações, os desejos, o que o paciente se interessa em fazer, como é que a gente pode criar estratégias efetivas para motivar as pessoas, como é que a gente pode transformar o ambiente num ambiente mais acolhedor, como é que a gente pode usar da colaboração entre sujeitos, como é que a gente entende necessidades psicológicas básicas. Toda essa ciência do comportamento humano, que eu dei alguns exemplos aqui, ela ajuda a gente a entender um pouco mais sobre gente. Então é meio bizarro a gente negligenciar isso, né? Assim, como é que a gente vai tratar bem, vai dar uma boa aula, vai ser um bom um bom personal, um bom médico, se a gente não entende de gente. E aí eu acho que a contribuição científica dessa área para os programas de reabilitação, que é o exemplo que a gente está usando aqui, é realmente importante. E não é uma coisa nova, né? Assim, falar sobre comportamento humano não é uma coisa nova, mas ainda é recente. Então, ser novo e recente são coisas diferentes. Ainda é recente no conjunto de práticas da Rehab atual, né? E não é novo mesmo, né? Porque se a gente parar para pensar nos documentos das sociedades científicas, que são os guidelines, que são as diretrizes, né, norteadoras desses programas de intervenção, desse manejo mesmo, né, de uma série de doenças ou de condições crônicas e agudas de saúde, grande parte deles já aborda há muito tempo que o processo de mudança de comportamento é necessária, que é necessário promover não só a mudança da função física, mas também a mudança, né, da função emocional, psicológica e comportamental dos pacientes. Né? E tanto não é recente que a primeira revisão sistemática com meta-análise na fisioterapia, que buscou avaliar, né, o quanto de efeito trazia adicionar intervenções motivacionais, é uma revisão sistemática com meta-análise de 2015. Né? Então, são quase 10 anos já de ciência por trás disso, somente na nossa área. E apesar dos resultados, dos desfechos positivos, eu acho que a grande contribuição e a grande cutucada que essa revisão faz, né, é que, apesar de todos esses ganhos, nós fisioterapeutas, nós profissionais de saúde ainda não sabemos como fazer isso. E mais de 10 anos se passaram e a gente ainda continua sem saber como fazer, né? Por falta de conhecimento das teorias, por falta de conhecimento das estratégias, né? Por faltar todo esse embasamento de entender qual a melhor estratégia, qual a melhor abordagem, qual a melhor forma de entregar isso para os pacientes de uma forma que não seja por acaso, né? De uma forma que não seja desorganizada. Então a gente tem insistido muito, né, na mensagem de que nós que manipulamos o exercício dentro de programas de reabilitação, a gente precisa prescrever esses elementos comportamentais com o mesmo critério, né, com a mesma objetividade, com o mesmo cuidado que a gente prescreve os outros determinantes do treinamento, por exemplo, quantas repetições um paciente faz de um exercício, com qual carga, né, ou com qual intensidade ele deve fazer. Então, isso precisa ser manipulado de uma forma prescrito mesmo, né, de uma forma tão organizada quanto a gente faz com os próprios determinantes do exercício. O que acontece é que boa parte do que a gente faz quando o assunto é comportamental é por intuição. A gente vai agindo intuitivamente e vai entendendo sobre pessoas, né? A gente sempre há uma mediação psicológica nas relações, né? Que a gente estabelece com
com outras pessoas e a gente tem capacidade de aprender. O problema é que, ao intuir, a gente acerta bastante, mas a gente também eventualmente erra. E hoje a gente tem condições práticas. A ciência nunca teve tantas condições atuais de pensar em estratégias mesmo, em formas organizadas de mobilizar as pessoas, de mobilizar o ambiente, de organizar o ambiente para que as pessoas sejam suportadas motivacionalmente. Então, não dá para achar que o paciente vai agir, né, ou que ele vai melhorar, ou que ele vai repetir o comportamento só porque ele está com medo de morrer ou de piorar, agravar a doença. O medo até tem um papel importante, né, na decisão do paciente, mas o medo ele deixa de existir muito, muito rapidamente, né? E aí ele não tem nenhum elemento motivacional. Então o medo, ele além de ter uma resposta afetiva muito ruim, não ajuda a manter, porque é um elemento externo muito punitivo. E o que a gente tem observado também, né, na literatura, que quando existe essa vontade, né, esse objetivo por trás dos estudos de promover a mudança de comportamento, quase sempre isso acontece de uma forma muito polida ainda, né? Isso acontece de uma forma muito sutil, isso não é explícito ali, não é descrito ali, né, de uma forma muito rigorosa, de uma forma muito detalhada, e além disso, parece que em se tratando de mudar o comportamento, parece existir uma ausência de individualidade biológica, né? Uma ausência de especificidade com relação ao que é prescrito, no sentido de que tem se tentado uma abordagem única, tipo one size fits all, né? Uma abordagem que serve para todos os pacientes. E ao assumir isso, elementos importantes da condição... Aí a sobra, outra vez bola para a área brasileira, na trave! Comportamental individual de cada paciente, eles são desconsiderados, né? Então essa receita de bolo, essas abordagens ocasionais não intencionais feitas da mesma forma para todos os pacientes, elas parecem não funcionar. Então os estudos que vêm se propondo ao longo dos últimos 10 anos a mudar comportamento para o exercício em reabilitação, na maior parte das vezes eles se mostram ineficazes. Né? E a gente tem visto que os nossos programas de reabilitação fazem, né? Não conseguem fazer esse processo de mudança de comportamento. Uma das primeiras contribuições científicas do nosso grupo nesse sentido foi mostrar que essa abordagem one size fits all, além de não trazer benefício para todos os pacientes, trazia prejuízo para alguns. Né? Então, mesmo que muitos pacientes melhorarem os desfechos de saúde que tradicionalmente a gente quantifica, quando olhava para as questões comportamentais de mudança de comportamento, eles saíam do programa num estado motivacional pior do que chegaram, ou seja, menos propícios de fazer eles de fato aderir ao exercício, adotar a prática de exercício físico, de atividade física nas suas vidas de uma forma que fizesse sentido, de uma forma que fosse prazerosa, que eles tivessem vontade e que fosse duradoura, né? Uma vez que o exercício precisa ser duradouro para esses pacientes. Então, enquanto a gente, como profissionais de saúde, não parar de olhar para o exercício, né, para a principal ferramenta que a gente manipula e entrega nos nossos tratamentos como um remédio, de fato, os processos de mudança de comportamento, eles tendem a não acontecer, né? Ou tendem a não acontecer da forma como a gente quer, mudando com sucesso o comportamento dos pacientes para o exercício. Essa questão do remédio é interessante, né? Porque a gente usa da linguagem do remédio para dar um rótulo a uma coisa que é o exercício que em nada tem a ver com o remédio, na medida que o remédio, né, é muito mais simples de administrar, tá pronto no sentido de que a dinâmica comportamental de administrar um remédio, as pessoas têm muita dificuldade de administrar remédio nas suas vidas, por exemplo, tomar antibiótico e tal, tem muita dificuldade de implementar. Então, tu imagina o exercício. E reduzir o exercício físico à condição de remédio é negligenciar
o potencial afetivo dos exercícios. Então, se movimentar, né, agir, fazer isso que a gente está fazendo aqui, não tem uma resposta só ligada a um desfecho de saúde, a uma consequência de longo prazo. Até porque essas doenças crônicas, como é o caso da DPOC, elas carregam repercussões emocionais importantes, né, e prejuízos psicológicos importantes. Então, muitos pacientes carregam aí prejuízos como ansiedade, depressão. E muitas outras, né? Diversas condições crônicas de saúde trazem esse combo junto, né? Além da doença de base, existem uma série de repercussões, inclusive comportamentais e emocionais, que são super importantes. Então, conceitualmente, entender que exercício é muito mais do que remédio tem uma dimensão epistemológica importante. Porque se a gente encara que o exercício não é um remédio, mesmo ele tendo, né, funções importantes para a saúde, muitas funções importantes para a saúde, a gente passa a entender que o exercício faz parte da vida, é a forma que a gente usa para existir, para viver, e que ao promover exercício eu também promovo existência, promovo vida, promovo alegria, promovo, sabe? Gosto de falar que exercício é talvez a principal forma de fazer a gente gostar mais das nossas próprias vidas, né? Então a gente restabelece vida, mais do que simplesmente curar um pulmão adoecido. Então não é só sobre pulmão, por isso que o exercício não é só sobre remédio, é sobre a vida. Então se eu olho para a vida, a condição de saúde ela passa a ser a consequência e não a causa do problema. E os pacientes experimentam isso, né? Quando eles estão lá, a vida deles ganha mais brilho, assim, né? Ganha mais alegria, ganha mais né, vontade de viver. E tudo isso porque eles começam a restabelecer a autonomia, e a autonomia é uma necessidade básica importante. Bom, o mais importante então é entender que atualmente a gente tem condições de pegar essas questões que apareciam naturalmente nos programas de reabilitação, vínculo, tornar o paciente mais autônomo, mais competente, e criar intencionalmente estratégias para potencializar isso e para transferir isso para a vida do paciente. E essas são discussões que a gente vai ter mais para frente ao longo das nossas conversas aqui nesse canal. Então, se você quer acompanhar e entender mais sobre o processo de mudança de comportamento em programas de reabilitação, os mais diversos desfechos, fica ligado aí com a gente no Human Lab TV, aqui no YouTube. Lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. E segue também nosso perfil no Instagram, @humanlab.info, onde a gente vai discutir muito sobre ciência da reabilitação, do exercício e muitas coisas mais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.